Eu aposto que você já viu pessoas que se dizem socialistas, pessoas que se dizem capitalistas. Você pode até ter visto debates, né, de partidos mais socialistas ou mais capitalistas. Mas será que você realmente sabe o que é o socialismo e o que é o capitalismo? É isso que eu vou explicar hoje. Então vamos lá, eu vou começar explicando sobre o que é o capitalismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o capitalismo e o socialismo, eles são sistemas econômicos. Então, assim, o que o capitalismo pensa? O capitalismo, ele diz que a economia, ela deve ser feita através da livre iniciativa, ou seja, as pessoas que devem organizar a economia. E como é que funciona isso? É assim, o capitalismo diz que o mercado, ele não precisa de nenhuma força externa para ser regulado. Então não precisa do governo lá falando o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Um bom exemplo do mercado funcionando livremente é, por exemplo, eu tenho numa cidade um sapateiro que vende sapato, né? Você pode perceber que ninguém obrigou o sapateiro a vender sapato. Então por que ele está vendendo sapato? Porque é o seguinte, o sapateiro, ele tem a habilidade de fazer sapatos. Então, ele tem essa habilidade, ele faz sapatos, só que ele não quer ter um monte de sapatos. Então, o que ele faz? Ele vende os sapatos para alguém que precise de sapatos. Em troca, ele recebe o dinheiro, com o dinheiro ele compra algo que ele precise. Então, assim vai indo a economia. Eu produzo um sapato, eu vendo para uma pessoa que precisa de sapato, eu preciso do dinheiro. Ele me dá o dinheiro. Aí eu compro uma coisa que eu preciso. Por exemplo, compro comida. Eu compro a comida lá. Aí com a comida que eu compro, eu vou lá e dou o dinheiro pro cara que faz a comida. O cara que faz a comida pega o dinheiro, cuida da família dele, compra o que ele precisa e compra um carro. Aí, esse dinheiro vai ajudar a sustentar a família do cara que monta os carros, que vai pagar os funcionários dele. Então, é assim que o mercado vai se regulando, né? O mercado, ele é regulado pelas leis da oferta e da procura. E antes de eu falar disso, é importante falar que o mercado não é o que geralmente as pessoas pensam. Porque quando você fala do mercado, assim, geralmente as pessoas pensam um bando de banqueiros gordos, assim, sentados lá, decidindo o que vai ser vendido, o que vamos comprar, vender ações, essas coisas. Mas não, isso não é o mercado. O mercado é todo o conjunto da população que compra, que vende, que... É esse conjunto da população que decide o que vai ser produzido ou o que não vai ser produzido no capitalismo. Como que funciona? É assim, a pessoa, ela tem que vender o que a população quer comprar. Se você tentar vender algo que a população não quer comprar, você não vai conseguir vender, porque ninguém vai comprar, você não vai conseguir dinheiro, você só vai ter prejuízo. Então o mercado, ele que decide o que vai ser produzido, quando vai ser produzido, como vai ser produzido. Então assim, se as pessoas têm necessidade de cebola, eu vou lá e falo assim, as pessoas têm necessidade de cebola, eu quero ganhar dinheiro, então eu pego e começo a vender cebola. Eu acabo com a necessidade das pessoas e ganho o dinheiro que eu quero. Então, tendo isso em vista, eu gostaria de falar que o mercado, ele é regido pela lei da oferta e da procura. Como que é a lei da oferta e da procura? É o seguinte, se muitas pessoas querem um produto, se o mercado tem a vontade desse produto, então vamos supor que todo mundo agora resolve querer comprar chocolate. Todo mundo quer comprar chocolate. O que acontece? O preço aumenta. E tem ao lado da oferta também. Que como funciona? A oferta funciona da seguinte maneira. O quanto do produto tem no mercado. Então vamos supor que as pessoas continuam comprando chocolate da mesma maneira que elas compram hoje. Só que o número de chocolate cai no mercado. Menos pessoas estão vendendo chocolate, tem menos chocolate. O que acontece? O chocolate, ele acaba se tornando um item mais raro e, portanto, mais valioso. Então, o preço do chocolate aumenta. Então, as coisas vão sendo assim. Então, pode aumentar a oferta e diminuir a demanda. Pode aumentar a oferta, aumentar a demanda. Tem várias coisas e isso vai regulando o preço. Então, assim, oferta alta significa preço mais baixo. Demanda alta significa preço mais alto. Então, é assim que se regula o capitalismo. O que acontece? O capitalismo, ele tem algumas desigualdades. Obviamente, algumas pessoas acabam tendo
mais dinheiro do que outras, algumas pessoas acabam... algumas pessoas são ricas, outras são pobres, né? Mas isso, assim, é algo que natural, sempre existiu, sempre vai existir. E é algo que, quanto mais livre mercado temos nos países, geralmente menor é essa desigualdade, esses problemas de pobreza. Você pode ver, os países de Estados Unidos, por exemplo, ou os países da Europa, são países que possuem a população pobre com uma qualidade de vida muito grande relacionada à população pobre de outros países. Se você for ver a população pobre dos Estados Unidos, eles ganham um salário que seria equiparado ao salário da classe média brasileira, e muitos deles possuem casa, carros, possuem... e lá existe uma boa educação, boa saúde, boa segurança. Então, assim, você vê que nos países mais capitalistas existe menos desigualdade e mais desenvolvimento da população, dos mais pobres, dos mais ricos, da classe média, de toda do geral, né? Que é uma coisa que não acontece nos países socialistas, como Cuba, Venezuela, a antiga União Soviética, que são países que, no geral, a população rica, que era rica antes do socialismo, ficou pobre, a população pobre ficou mais pobre e a classe média também ficou pobre. E quem ficou rico foram os políticos do Partido Socialista. Isso é regra, basicamente, em todos os partidos, em todos os países, quer dizer, socialistas, isso aconteceu, né? Se você for ver na história, isso não tem nem para onde correr, isso é um fato bem simples de ser notado, né? E o que o socialismo prega? O socialismo ele prega que o capitalismo é um sistema mau, em que os burgueses, que são as pessoas que têm o meio de produção, que seria o dono de fábrica, dono de comércios, essas coisas, ele rouba o proletário, que é o trabalhador. Então o trabalhador ele trabalha para o cara rouba a força de trabalho do proletário e dá em troca um salário super baixo só para o cara conseguir viver e não morrer, para o burguês sempre ter lucro e ter os seus trabalhadores lá. E assim, né? Essa ideia foi criada por Karl Marx, pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, acho que é assim que se fala. E assim, é uma ideia cheia de problemas, né? Porque o que o socialismo prega? O socialismo prega que é o seguinte, que a história, ela faz uma evolução natural. Então, assim, antes nós tínhamos os meios de produção arcaicos lá, tínhamos a manufatura, essas coisas, e foi evoluindo, e passou em várias formas de produção, até chegarmos ao capitalismo. E aí o capitalismo criou esse negócio de exploração do burguês e do proletário, e aí a história iria evoluindo até que inevitavelmente chegaria ao socialismo, que seria um governo assim, um estado forte, né, que ia controlar toda a economia, planejar a economia, e depois o socialismo viria ao comunismo, que seria a ausência de estado, mais ou menos uma anarquia, que cada um tivesse o que precisasse, cada um não tivesse ganância, essas coisas, tivesse só o necessário para o que tivesse só o que fosse preciso para garantir as necessidades básicas do ser humano, e seria assim, né? Então, como é que funcionaria? Seria o seguinte, o governo, ele ia pegar e ele ia acabar com esse sistema todo de livre mercado, que é um sistema que funciona, que é um sistema que deu certo em todos os países que foi aplicado. O governo simplesmente baniria, achando que é tudo uma mentira dos burgueses, né? Ia banir esse sistema de livre mercado e toda a economia seria planejada pelo governo. Então, como seria? O governo que produziria todos os bens que ele achasse necessário. Então, assim, o governo acha que está precisando de caneta, ele vende caneta. Ele acha que está precisando de arroz, vende arroz. Se acha que não tá, não tá, beleza. E aí todos têm lá o que precisam e pronto. Só que o socialismo, na verdade, não funciona assim. O socialismo é um sistema cheio de falhas, cheio de problemas. Eu vou falar dois problemas que são muito graves, que eles por si mesmos já acabam com qualquer possibilidade do socialismo dar certo. Que como que é? É o seguinte, o Estado socialista, governado pelo Partido Socialista, ele decide o que será produzido. Então vamos supor que o Estado decide que vai ser produzido caneta roxa. Então ele vai lá e produz a caneta roxa.
Só que aí ele acaba descobrindo que as pessoas não gostam de caneta roxa e que é um produto que as pessoas não vão comprar. O que acontece? Em primeiro lugar, quem paga o prejuízo são as pessoas, porque através dos impostos o governo produziu a caneta, né? Que o governo, na verdade, assim, eu gostaria de falar que o governo, ele não tem dinheiro. Todo o dinheiro que o governo gasta é da gente. O governo por si só, ele não possui dinheiro. Todo o dinheiro que ele tem, nós damos para ele através de impostos. Então, se ele tem algum prejuízo, se ele fabrica caneta e a caneta não vende, quem paga somos nós. E então, assim, e isso faz com que o governo ele não ligue para o que está sendo feito, como está sendo gasto o dinheiro. Porque, assim, se der tudo errado, quem perdeu dinheiro foi a gente. Quem perdeu dinheiro não foi o governo. Então ele está pouco se lixando se o produto é bom, se vai vender, se as pessoas vão comprar ou não. E tem outro problema que é o seguinte. Se você não quiser caneta roxa que o governo fez, você não vai ter caneta. Por quê? Porque não existe o esquema de concorrência no socialismo. A única coisa que tem no socialismo é o seguinte. Só existe uma empresa, que é o governo. Então, se você quiser a caneta, você vai fazer a caneta, você vai comprar a caneta que o governo decidir que você vai comprar. No capitalismo, nós temos a concorrência, que funciona o seguinte. Existem várias empresas que vendem caneta. Então, como que uma empresa... Existem várias empresas, na verdade, que vendem diversos produtos e são todos muito parecidos, né? Então, como que a empresa ela vai se destacar dos outros para conseguir lucro? Da seguinte maneira, ela vai ter que ou diminuir preço para atrair as pessoas pelo preço. Então assim, vejo que lá é mais barato, eu vou comprar. Ou ela vai ter que inovar e aumentar a qualidade do produto. Então eu invento uma nova caneta que consegue escrever embaixo d'água. Eu invento uma caneta, sei lá, que eu consigo escrever... eu faço novas invenções para conseguir vender o meu produto. Então isso, além de fazer com que sejam feitas novas invenções e a qualidade de vida das pessoas aumente, né? Além disso, faz com que os preços diminuam e os salários aumentem. Por que os salários aumentem? Porque se eu quero fazer uma caneta inovadora ou quero produzir mais caneta, eu preciso de profissionais bons para produzir minha caneta, para fazer com que a caneta dê certo. Para conseguir esses profissionais bons, eu vou ter que atrair eles. E como que eu atraio eles? Através de um bom salário. Só que os meus concorrentes também querem eles, porque são bons profissionais. Então eles também vão querer dar bons salários. Então quem der o melhor salário, acaba levando os melhores profissionais. Então isso faz com que os salários também aumentem. Então isso só tem vantagem para todo mundo. O trabalhador ganha seu salário, o dono da fábrica de caneta ganha o dinheiro dele, consegue produzir a caneta e vender. Os consumidores ganham uma caneta cada vez melhor, cada vez mais de qualidade, cada vez mais barata. E é isso, é um jogo de ganha-ganha. No socialismo não. No socialismo, o que acontece? O governo produz uma caneta horrível, uma caneta que nem escreve direito, uma caneta feia. E o que acontece? Já que não tem concorrência, ele coloca o preço que ele quiser. Ele coloca uma caneta por R$ 42 e você vai ter que comprar a caneta do cara, senão você não tem caneta. Então você vai terminar com uma caneta ruim e uma caneta cara. E vai ser sempre a mesma caneta, porque não vai ter inovação. Por que o governo vai inovar? Ele não precisa vender pra você, você só tem uma opção de caneta. Então ele não precisa te atrair. Então não vai ter inovação, não vai ter o aumento de salário que tem no capitalismo, não vai ter a felicidade do consumidor, porque ele vai ter uma porcaria de uma caneta, e os preços vão ser uma droga, né? Então, esses são alguns problemas que o socialismo tem. O socialismo, ele tem vários problemas, é uma ideia totalmente furada, uma ideia que já foi desmentida por diversos economistas. Um economista que escreve muito sobre o socialismo, que ele desmente muitas falácias socialistas, é o Ludwig von Mises, que ele é um austríaco, e ele escreveu um livro chamado As 6 Lições, que é um livro bem curtinho, e ele fala sobre alguns aspectos do socialismo, porque o socialismo não dá certo, né? Então, assim, o socialismo é uma ideia bem furada. E o socialismo, até hoje, ele nunca deu certo e sempre fez com que as pessoas ficassem numa qualidade de vida péssima, fez com que pessoas fugissem do país, como acontece em Cuba, que as pessoas nadam para tentar chegar nos Estados Unidos, né? Então, assim, o socialismo é uma porcaria. Então, como é que você faz para implantar esse sistema que ninguém quer? Você tem que usar força.
Então é isso que acontece no socialismo. O partido, ele chega até o poder por meio das armas, ou chega democraticamente, depois usa armas para criar uma ditadura, que isso, aliás, é pregado pelo próprio Marx. Karl Marx, ele dizia, né, que para acabar com o socialismo, com o capitalismo, deveria ser feita uma ditadura do proletariado, que em tese seria os socialistas, eles iam governar e eles só podiam fazer o que os socialistas permitissem. Então, assim, fariam uma ditadura, iam acabar com a propriedade privada, iam acabar com a velha tradição capitalista. Então, toda a cultura que foi produzida no país, que é considerada capitalista, seria destruída, como aconteceu na China, que destruíram toda uma cultura de milhares de anos que existia na China, porque entrou o Mao Tse Tung lá, né? Então, assim, o socialismo, ele é um sistema fracassado, um sistema péssimo, que a única coisa que traz é ditadura, controle estatal, uma má qualidade de vida da população. E isso aqui que eu falei só no campo teórico do socialismo, porque se você for pegar no campo prático, as coisas são piores ainda. Porque o socialismo não tem essa coisa de, nós vamos distribuir a riqueza para as pessoas, como é pregado pelos filósofos marxistas. O que acontece no socialismo na prática é simplesmente um governo totalitário que decide o que você vai fazer, o que você não vai fazer, que oferece péssimos serviços para a população. E é isso que acontece. Você pode ver exemplos práticos: China, Venezuela, Cuba, antiga União Soviética, Coreia do Norte. Todos esses países têm alguns aspectos em comum, que são pessoas que tentam fugir dos países, que são uma censura tremenda, tem uma péssima qualidade de vida da população, a queda de tudo que tudo é uma queda do nível do país, de todas essas coisas. Então, assim, não seja socialista. Esse é o recado do vídeo de hoje. Não seja socialista. Vai estudar, vá ver por que o socialismo é uma porcaria, porque se você for parar pra ver, o socialismo não tem pé nem cabeça. Então é isso que eu tô falando. Não caia nessas coisinhas que os políticos vão falando de vamos distribuir a riqueza e todos serão felizes, e nós vamos ter lá toda a população com dinheiro e o burguês malvadão. Essas coisas aí é o velho conto do socialista. Não caia nessa, seja esperto e até a próxima. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e tchau!